Meio Ambiente com dois especialistas. Primeiro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já foi secretário do Meio Ambiente aqui de São Paulo. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. E com a gente, Benedito Braga, que é diretor-presidente da Sabesp. Então, Benedito, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, espectadores. Bom, e eu lembro que todos que estiverem nos acompanhando podem mandar perguntas através do nosso chat, encaminharemos aos nossos dois convidados, e eu acho que a gente pode começar falando do novo marco do saneamento, né? Que criou uma expectativa muito grande em relação ao investimento em infraestrutura no país, talvez o encaminhamento de uma solução para uma das maiores deficiências que nós temos no país. Ministro Ricardo Salles, eu queria sua avaliação em termos de expectativa quanto ao marco do saneamento. Olha, Denise, em primeiro lugar, cumprimentar o meu ex-colega, hoje presidente da Sabesp, mas ex-colega secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga. Nós temos uma expectativa muito grande, né? Eu acho que talvez seja o maior demonstrativo do nosso subdesenvolvimento do Brasil sejam os nossos índices de coleta e tratamento de esgoto. 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgoto tratado, 35 milhões sem água potável. Quer dizer, uma situação vergonhosa e que não seria resolvida sem a participação do setor privado, porque o déficit de investimento é muito grande. O Braga talvez tenha o número certo, mas é da ordem de 600 bilhões de reais. Então, o Brasil precisa avançar no saneamento. E esse avanço do saneamento virá justamente com esse novo marco regulatório. Nós temos uma grande expectativa de que ele signifique realmente, finalmente, uma universalização da coleta e tratamento de esgoto no país. Agora, do Benedito Braga, a gente vê que o Estado, mesmo como São Paulo, dos mais desenvolvidos do país, ainda tem precariedade em algumas regiões, ainda tem déficit de atendimento, tanto em relação à água tratada, como em relação ao esgoto, né? Sim, bom, primeiro eu queria cumprimentar o nosso ministro do Meio Ambiente, que tem feito um trabalho muito importante e que tem corretamente chamado a atenção das pessoas para o meio ambiente urbano, né? Onde todo esse problema vivemos hoje de poluição relativa ao ar, à água, ao solo. Os grandes problemas ambientais brasileiros, de fato, estão nos ambientes urbanos. E daí, então, essa situação que o ministro relatou de um déficit muito grande, tanto no suprimento de água potável como coleta e tratamento de esgotos. No caso de São Paulo, o grande desafio que temos hoje está na área conurbada, não é? Nas regiões metropolitanas, onde você tem subhabitações. Então, veja que o meio ambiente urbano ele é um integrado do saneamento, da habitação, não é? Do transporte, tudo isso tá ligado. E aí, o grande desafio, como eu dizia, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, que tem 3 milhões de pessoas vivendo em áreas informais, né? E antes do marco regulatório do saneamento, nós, companhias de saneamento, éramos impedidos pelo Ministério Público de entrar em áreas informais para prover água e esgoto, com fraudes acontecendo, com esgoto sendo jogado, esgoto nem sendo coletado, né? Na porta da casa do cidadão. Então, do ponto de vista da Sabesp, nós estamos caminhando muito bem, né? Temos feito alguns acordos com o Ministério Público para entrar nessas áreas, e agora, com o novo marco regulatório, as coisas ficaram muito mais fáceis. Ministro, há um problema, como a gente vê, inclusive, em relação à clandestinidade e muitas vezes até omissão de moradores que teriam condições financeiras de ter acesso à rede de esgoto. Daqui a pouco nós vamos falar até da questão do Rio Pinheiros, mas a Benedito Braga já me disse em algumas ocasiões desse problema que as pessoas teriam acesso e preferem manter estruturas antigas. Então, é uma questão urbana também de preservação do meio ambiente, não é, ministro?
Sim, o tema ele é cultural, num certo sentido, né? De que as pessoas ainda não entenderam que saneamento é saúde, saneamento é cuidado com o meio ambiente, né? Então, não se valorizou adequadamente essa parte de acesso e ao usufruto do saneamento. Isso também, infelizmente, permeia a nossa classe política, né? Não é à toa que nós ficamos tantos anos retidos no investimento, porque é um investimento de saneamento que demora, custa caro, não aparece tão rápido. Então, é uma questão que vai se somando, vários problemas ao mesmo tempo. Agora, é fundamental que a gente faça exatamente isso que o secretário Braga comentou agora há pouco, que é a conexão, né? E nos lugares onde não tem a ligação, nós temos as áreas de mananciais com problemas graves, o entorno, né, de bacias, a área urbana metropolitana, a área conurbada, como citou bem o secretário, são áreas muito sensíveis. E se nós não tivermos um approach muito pragmático no sentido de dar a resposta necessária, na velocidade necessária, nós continuaremos poluindo o solo, contaminando o solo e contaminando os cursos hídricos, né, os cursos d'água. Então, é muito importante dar uma resposta realmente firme para isso. Agora, ministro, como é que o governo vê a configuração do setor de saneamento a partir desse novo marco legal? Nós tivemos até o veto do presidente que atinge renovação aí de contratos, mas como é que ficaria essa questão da distribuição de obras, de investimentos, participação do BNDES, de outros ministérios, tem inclusive do desenvolvimento regional, que pode pegar algumas regiões que são muito mais atrasadas em termos de desenvolvimento da área de saneamento. Como é que o senhor vê a configuração a partir desse novo marco legal, que vale lembrar que depende ainda de muitos decretos? Foi a estrutura básica que foi aprovada, não é? Sim, exato. Ele precisa ser regulamentado, há uma série de detalhes aí que não são detalhes, são temas importantes que não estão definidos e que é do processo legislativo justamente delegar essa função para regulamentação via decretos e normas. O veto foi importante justamente para você garantir que haja investimento nesse setor. Se você deixa prorrogar, né, antigas situações sem relicitar, sem abrir para o setor privado participar, você tem uma norma que vai virar letra morta. Então, a maneira de atrair justamente o capital privado, seja via investimento direto, parcerias e tudo mais, é permitir justamente que haja uma renovação desses contratos no momento em que eles são apresentados. Agora, também é importante delinear, e o secretário Braga deve se lembrar, nós conversávamos muito sobre aqui o problema no estado de São Paulo, das regiões que são superavitárias com aquelas que são deficitárias. Então, tem que haver um subsídio cruzado através da composição de um desenho de consórcios e regiões em que as pessoas não vão, os investidores, né, não vão simplesmente atrás do filé mignon e deixar o osso para trás. Então, nós temos que misturar um pouquinho os dois setores, os dois tipos de áreas, para que realmente haja esse equilíbrio, possa expandir o investimento, expandir a infraestrutura, a universalização e deixar misturado, né, em meio a eles, as áreas mais lucrativas. Agora, do Benedito Braga, como é que seria o procedimento da Sabesp em relação à expansão das atividades, até colocando essa limitação que foi dada pelo governo em termos de renovação, talvez a necessidade de licitação? E mesmo em São Paulo, nós temos algumas regiões ainda carentes de investimentos, mas que tem essa questão da lucratividade, não é? Que as prefeituras cobram mais investimentos e eles acabam não acontecendo, inclusive porque tem um ritmo de expansão em algumas cidades que vão sendo ocupados os espaços, então demanda uma quantidade muito maior de investimentos. Como é que seria o procedimento da Sabesp em relação a essa nova fase? Olha, a Sabesp está preparada para participar de licitações. Inclusive, Maceió, por exemplo, abriu aí uma licitação para o serviço de água da região metropolitana de Maceió. Nós estamos nos preparando e em parceria com o setor privado, né? Vamos fazer uma SPE com um parceiro privado e vamos concorrer lá. Então, esse novo marco legal deu uma oportunidade excelente para a nossa companhia para mostrar a qualidade do nosso serviço e eu tenho certeza que vamos ter sucesso ali. Agora, é muito importante isso que o ministro falou, e o Estado de São Paulo já está tomando a liderança nesse sentido, de definir as regiões, né? Porque a lei prevê
que você faça essas regiões sem precisar serem municípios contíguos. Você pode fazer parte dessa região, um município lá no Vale do Ribeira e outro aqui no Vale do Paraíba. Então, essa região, digamos assim, é uma região em que você tem deficitários e superavitários, de tal maneira que seja interessante do ponto de vista econômico e financeiro para que tanto nós, que somos uma companhia estatal, como uma companhia privada, entrar na licitação. E isso é muito importante, porque na área do saneamento, se você for olhar pura e simplesmente município a município, os pequenos e que não têm condição de sobreviver ficarão para as costas do governo. A viúva vai pagar a conta. Então, tem que fazer isso. É muito importante que essas regiões sejam definidas. Para fecharmos essa questão, então, Benedito, no caso, por exemplo, de regiões, que o senhor citou, essas cidades menores, a Sabesp pode redefinir as áreas de atuação no próprio estado de São Paulo? Olha, nós podemos concorrer em alguma outra dessas regiões, né? Precisamos agora verificar o que é que o governo do estado de São Paulo vai propor em termos de regiões, né? Mas nós estamos preparados para participar de licitações em qualquer uma delas. Agora, ministro, nós temos uma pergunta aqui. Como é que o governo federal vê a viabilidade da remuneração por serviços ambientais, como no caso de proprietários de áreas de nascentes? Olha, nós lançamos o programa Floresta Mais, que é justamente o pagamento por serviços ambientais. Ele começa no bioma Amazônia, mas ele é para ser estendido, o projeto é para ser estendido, o projeto piloto é a Amazônia, mas ele é para ser estendido em todos os biomas. Então, se nós pegarmos o estado de São Paulo, por exemplo, Mata Atlântica, tem também a parte de Cerrado, nós pegarmos, por exemplo, a parte de Mata Atlântica, eles poderão receber, seja para tomar conta das suas nascentes, das áreas de preservação permanente e um outro tema que não é objeto aqui, mas também o seu excedente de reserva legal. Então, tudo isso se enquadra no pagamento por serviços ambientais. A importante questão aí é como medir, como se vai precificar esse pagamento por serviços ambientais, que, inclusive, tem, no aspecto de fornecimento de água, um papel muito importante. Ao invés de nós ficarmos simplesmente tratando a água que chega contaminada ou chega poluída, né, para o local de estação de tratamento, você ter o entorno dessas áreas, os mananciais, as nascentes, adquiridos, ou com o seu cuidado, né, mantido, via pagamento de serviço ambiental. Você não precisa ser dono da área, mas remunerar a pessoa para que ela tome conta e, com isso, a água já chega limpa, chega mais bem conservada para ser distribuída. Então, Benedito Braga, a gente vê problemas também nas áreas de mananciais, e antes de começarmos a nossa live aqui, a gente falava de questão climática, né? Porque a gente está com um regime de chuvas muito perverso este ano, né? Tem baixado aqui o nível em São Paulo. Agora, pensando estruturalmente, levando em conta fatores climáticos, mudanças que a gente possa continuar tendo, como é que se pode preparar o ambiente ou o terreno para preservar e garantir esse fornecimento de água? Olha, a questão climática ela vai além dessa questão do solo, tá? Há uma percepção assim de que a floresta, as árvores maiores, elas produzem água, né? É uma falsa ideia. O que as matas ciliares de fato fazem é melhorar o quê? A qualidade da água que chega no reservatório, que chega no rio, né? Segurando os sedimentos, segurando fertilizantes, segurando pesticidas e por aí afora. Então, esta é a grande vantagem da mata ciliar e a importância dela. Por quê? Porque ela também reduz a variabilidade das vazões, né? Ela não aumenta a média das vazões, ela regulariza. É por isso que, quando você tem a floresta, você tem as nascentes praticamente o ano todo, mas não com tanta água quanto numa área de campo,
que a chuva cai e já vai toda para o rio. Bem, isso posto, a questão climática é muito importante, sim. E eu queria aqui destacar que nessas discussões de mudanças climáticas fala-se muito em energia, fala-se muito em combustível fóssil, alternativas solar, eólica e assim por diante. Quando, na verdade, o grande problema para os países menos desenvolvidos é a resiliência, é a adaptação. Então, como é que você trata a mudança climática? Você tem a mitigação, que é essa área da energia, né? Que é o longo prazo, daqui a 100 anos, e você tem agora as variações climáticas que estão acontecendo, né? Independente de qualquer polêmica científica de por que elas acontecem, elas estão acontecendo. Então, o que você tem que fazer? Se adaptar, tornar-se mais resiliente. Isso significa o quê? Mais reservatórios de acumulação de água. É muito importante, tanto para o suprimento de água das cidades, como para a geração hidroelétrica. Tome, por exemplo, Belo Monte. Belo Monte é uma usina com 12 mil megawatts instalados e produz 4 mil firme. Isso é uma eólica. E quando deveria estar produzindo, sei lá, 8 mil, o dobro disso. Por quê? Porque falta reservação, falta equalização das vazões. Então, o que eu queria trazer aqui para a nossa discussão? Temos que focar na adaptação e aí na infraestrutura, que é importantíssima. São os reservatórios, são as adutoras que interligam sistemas, né? São Paulo passou 2014, 2015, eu estava na Secretaria de Recursos Hídricos, o Cantareira estava com 5% do volume morto. Nós estávamos próximos de um colapso, né? Aí construímos as interligações e assim por diante. O que acontece? Hoje, nós estamos muito mais resilientes. Em 2019, tivemos uma situação muito semelhante a 2014. Ninguém nem percebeu. Se não tivesse a infraestrutura que o governo do Estado de São Paulo colocou no lugar, nós teríamos entrado no volume morto no dia 26 de novembro de 2019. Ministro, em relação a essa questão, por favor. Acho que o secretário Braga tem razão, primeiro, em destacar a importância da adaptação. Eu acho que os países ricos, ele colocou bem aqui, são os países que, vamos dizer, queimam combustíveis fósseis, que têm fontes de energia não renovável, como nós temos aqui. Então, a questão de mitigação é uma tarefa que compete a todos, mas, sobretudo, aqueles que deram causa, né, às maiores emissões ao problema climático. E sobra aos países em desenvolvimento, que não são aqueles que emitiram, e que não seguem sendo os que mais emitem, o Brasil emite menos de 3% do volume de gás de efeito estufa no mundo, cabe a nós a preocupação maior com aquilo que nos atinge diretamente, que, como colocou bem o doutor Braga, é o tema da adaptação. Nós temos que investir na adaptação. O brasileiro está sofrendo, nós estamos vendo aí queimadas lá no Pantanal, tivemos enchente lá em Belo Horizonte, enfim, são uma série de casos que mostram que a grande preocupação que o brasileiro de hoje e o de amanhã precisa ter a preocupação com a adaptação. A infraestrutura, como colocou bem o Braga, ela é extremamente relevante e para que a gente possa avançar na infraestrutura, também precisa ter uma visão mais adequada de licenciamento. Eu me lembro que nessa crise hídrica aqui em São Paulo, tivemos grandes problemas naquela altura para avançar com a PPP do São Lourenço, ali que trazia água do Juquiá, e também com o Itapanhaú, ali em cima, na Serra do Mar. Que justamente eram áreas que precisavam fazer rapidamente as suas obras, cuja discussão, às vezes, sobre o tema do licenciamento perdia muita tração em pontos que não eram relevantes e com isso você vai deixando para trás as obras de adaptação às mudanças climáticas são relevantíssimas. Isso é em todo lugar, você pega nos grandes centros urbanos, no interior, nos outros estados do Brasil, enfim, essa é uma questão extremamente importante e a qual precisa ser sempre revista, sempre revisada. Inclusive a questão do licenciamento ambiental ainda está colocada, ainda está em discussão e aí gera entraves e uma série de iniciativas que se poderia ter, não apenas na área do saneamento, né? Modernizar a legislação ambiental não é precarizar, não é tirar garantias nem nada disso.
Não é sinônimo de qualidade do licenciamento ambiental você ter demora, burocracia, entrave, normas contraditórias. Isso não é sinônimo de qualidade. Você pode ter uma análise bastante detalhada, firme, profunda, com bastante substância técnica, sendo feita de forma célere e transparente. Então, nós precisamos primeiro tirar essa dicotomia daquilo que demora é sinônimo de qualidade. Muitas vezes, o que demora é justamente o sinônimo de fragilidade. E esse é um tema. Fica claro na questão da infraestrutura, como foi o caso do Itapanhaú e da PPP do São Lourenço, por exemplo. Doutor Benedito Braga. Olha, essa questão do licenciamento ambiental é importantíssimo que haja menos burocracia e mais eficiência. O governo do Estado de São Paulo fez uma coisa muito certa. O governador João Dória, o que ele fez? Ele colocou a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, a Secretaria de Energia e a Secretaria de Meio Ambiente debaixo de um único instituto, debaixo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. A Holanda, por exemplo, tem um processo semelhante do ponto de vista do meio ambiente e infraestrutura, o ministerial deles lá. Então, o que acontece? Quando você tem, dentro da mesma estrutura de governo, tanto a parte da infraestrutura quanto a parte do meio ambiente, fica mais fácil essa discussão. Então, a CETESB hoje está emitindo licenças muito mais rápido. Com menor qualidade? Claro que não. Como o ministro falou muito bem, fazer rápido não significa que é fazer mal feito. Significa ser mais objetivo, olhar com mais qualidade. Então, eu acho que mais e mais infraestrutura e meio ambiente tem que andar de mãos dadas para que a gente tenha o chamado desenvolvimento sustentável. Ministro, eu queria colocar essa questão exatamente. O Ministério do Meio Ambiente conversa com a infraestrutura e eu queria falar em termos de perspectivas, porque a gente vê a área de infraestrutura ainda muito focada no avanço de obras que estavam paradas, né? Talvez até por uma questão de recursos, que é outra discussão que está colocada também no âmbito federal, de onde se obter recursos para avançar com os investimentos em infraestrutura, mas tem essa ação conjunta relacionada ao meio ambiente e o que seria importante do ponto de vista de meio ambiente, e aí entrando a geração de energia, a questão de fornecimento de água, de se ter uma infraestrutura nessa área mais eficiente? Sim, Denise, isso é uma conversa diária que nós temos no governo, vários braços do governo federal que atuam em nível nacional, né? Quer dizer, são realidades muito distintas. Como boa parte do licenciamento está delegado para os estados, a nossa discussão é simplesmente modernizar a legislação para que os estados possam trabalhar melhor e naquilo que é licenciamento federal feito pelo IBAMA, e aí as grandes obras federais de infraestrutura, também ter maior objetividade, qualidade e celeridade. Eles andam juntos, a objetividade, a qualidade e a celeridade. Cito aqui 2 exemplos rapidamente. Veja como a falta de bom senso e de critério prejudica muito o meio ambiente. Um aspecto de água e outro de energia. Aliás, o de água também ligado à energia. O estado de Roraima é o estado que está fora do operador nacional do sistema elétrico brasileiro. Roraima hoje é abastecida pela energia que vem da Venezuela. Por quê? Porque não se deixou fazer a união de transmissão entre Manaus e Boa Vista. Está há 10 anos aguardando a manifestação no processo de licenciamento ambiental do linhão que faria a transmissão dessa energia hidrelétrica para Boa Vista, de Manaus para Boa Vista. O que precisou ser feito, por exemplo, nesse caso lá em Roraima? Precisou contratar uma série de termoelétricas, porque como a energia que vem da Venezuela ela é muito frágil em termos de continuidade de fornecimento, cada vez que cai a energia da Venezuela tem que acionar as termoelétricas, ou seja, pior solução ambiental não poderia haver. De outra forma, o caso citado aqui pelo secretário Braga, que é Belo Monte. Criou-se uma infraestrutura enorme para a produção de energia, mas sem as obras necessárias para reservar, para reservação. Isso porque não se teve análise ambiental correta no sentido de compatibilizar o tamanho da obra em termos de geração
com a necessidade de reservação e manter o fluxo, portanto, a perenidade da geração de energia. E aí a usina daquele tamanho, com aquele grau de investimento, fica cerca de 8 meses do ano desligada ou subutilizada, porque não tem o projeto de licenciamento ambiental, não levou em consideração de maneira correta esse dimensionamento. Então, veja como há impacto direto na questão ambiental de uma má análise de temas de infraestrutura. E uma mudança na legislação aí referente ao licenciamento ambiental poderia produzir resultados mais efetivos e rápidos em relação a isso? Poderia alterar a estrutura que já está colocada? Olha, não tem dúvida. Primeiro que preciso constatar o seguinte: poder público, seja o federal, os estaduais ou os municipais, poder público trabalha com uma regra permanente, que é escassez de recursos, quer sejam recursos humanos ou recursos orçamentários. Então, você sempre terá um dilema, um desafio pela frente, que é onde fazer melhor a alocação dos seus recursos, humanos e orçamentários e tecnológicos. Na lógica da nova legislação de licenciamento ambiental, você deixa os temas de menor complexidade para um sistema de autodeclaração ou licenciamento simplificado e dedica, portanto, o seu quadro de funcionários, a sua tecnologia, o seu orçamento para os temas mais complexos, que demandam efetivamente um maior aprofundamento. Agora, se você coloca todos os temas, desde o mais complexo até os mais simples, todos eles no mesmo patamar de igualdade, você vai ter duas consequências: perda de energia em coisas que não eram necessárias e falta de equipe, orçamento e tecnologia para aqueles que precisavam ser aprofundados. E esse modelo de novo licenciamento equaliza esse problema. Perfeito. Então, Benedito Braga, se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema, fique à vontade, mas eu queria passar uma pergunta também, voltando à questão dos nascentes, mas do pessoal que está nos acompanhando. No estado de São Paulo, o programa Nascentes tem ajudado a ampliar a proteção de áreas com nascentes. Pergunta, então, para o senhor: o que falta para ampliarmos o apoio aos pequenos proprietários de áreas do Cinturão Verde da capital, que efetivamente já garantem a produção de água de boa qualidade? A Sabesp pode vir a remunerar os municípios onde a empresa coleta água? Olha, a Sabesp, propriamente dita, não tem digamos assim, um instrumento legal para fazer esse tipo de, vamos dizer, ação, né, de pagar para o produtor rural que preserva as suas áreas, né? Mas o que tem é um programa na área do PCJ, que é o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que são rios que formam ali no sistema Cantareira. O Comitê da Bacia Hidrográfica desses rios, eles têm lá um programa de pagamento de serviços ambientais e que conseguiram aprovação para que a Sabesp paga para retirar a água do rio. Então, hoje, você tem o pagamento pelo uso da água. Não é o pagamento do serviço de água e saneamento, mas para você captar água bruta no rio, você paga. A Sabesp já paga para fazer isso. Esse dinheiro vai para a agência de bacia, que é o órgão executivo desse comitê. E lá, então, o produtor rural pode reivindicar que, e aí tem lá todo um processo de análise, como é que esse plantio vai poder colaborar com a melhoria da qualidade da água no rio, e aí há uma equação para que ele seja remunerado por fazer essa preservação da sua área agrícola, né? Então, esse mecanismo já existe. Eu acho que a pessoa que fez a questão pode entrar em contato lá com o Comitê da Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A gente vê que tem essa preocupação tanto no âmbito do Estado como no âmbito federal. Há pouco eu fiz a mesma questão para o ministro Ricardo Salles em relação a isso, que é a contribuição do setor público, né, com relação à preservação geral do meio ambiente. Alguma coisa a acrescentar, ministro? Olha, você sabe que eu participei, quando eu era secretário de Meio Ambiente em São Paulo,
de uma mudança do perfil aí do Programa Nascentes. O secretário Braga estava à época lá na Secretaria de Recursos Hídricos. O Programa Nascentes tinha um ano, mais ou menos, um ano e meio de existência e tinha feito 900 hectares, tinha aprovado 900 hectares até então de recuperação. E nós fomos verificar por que estava tão lento esse sistema de homologar áreas para serem incluídas dentro do Programa Nascentes. O Programa Nascentes nada mais é do que um encontro de contas, uma conciliação entre quem deve a compensação ambiental e aquele que tem áreas por serem recuperadas. E havia uma série de regras, burocracias, coisas que travavam o processo e que não deixavam acelerar. Nós mudamos a lógica para permitir essa maior fluir melhor, né, entre quem devia a compensação e quem tinha área a preservar, e em um ano nós saltamos de 900 para 7.000 hectares. Então, o secretário Braga nos ajudou muito à época lá na Sabesp, na análise dessas técnicas, a secretária adjunta Mônica Porto também. Então, esse é um tema que eu acho que fica muito claro. Quando a gente tem objetividade, né, para tratar os temas, quando você tem uma visão de entrega, uma visão de objetividade, pragmatismo, quem ganha no final é o meio ambiente. Nesse caso, por exemplo, a redução da burocracia fez com que você saltasse de 900 para 7.000 hectares em recuperação. Imagino que esse número tenha crescido muito, esses dados são em 2017, mas esse é um programa, é uma visão clara, um caso específico que demonstra bem que burocracia não é sinônimo de preservação. Perfeito. Agora, Benedito Braga, eu queria voltar à questão dos rios aqui de São Paulo, Rio Tietê, Rio Pinheiros, principalmente, que houve um mega projeto do governo, e ele acabou revelando, como nós falávamos no início, aí várias deficiências, não apenas a precariedade aí do sistema de esgoto, tratamento de água nas imediações, mas também a questão de poluição, que tem muita relação com o meio ambiente, tem a questão de toda a estrutura, de áreas irregulares, de ocupação irregular de terreno. Eu queria saber como é que o senhor vê São Paulo, em termos de melhoria de todos esses aspectos com relação a essas obras, com todo o projeto que deve ser executado aí nos próximos anos? Olha, em primeiro lugar, dizer que esse projeto Novo Rio Pinheiros, ele é uma parte de um projeto que foi iniciado em 1992, o projeto Tietê. O Rio Pinheiros é um afluente do Rio Tietê. Então, o que o governo do Estado propôs? Mudar a característica do Pinheiros, que é um rio icônico, não é? É uma marca de São Paulo, o Pinheiros. Então, a Sabesp sozinha já investiu mais de 2,9 bilhões de dólares nesse projeto. Muita coisa foi alcançada, mas o Rio Pinheiros continuava, né, com aquele aspecto ruim. Então, as pessoas, poxa vida, já investiu tanto e você não tem resultado nenhum. Então, essa determinação do governo, olha, vamos, num curto espaço de tempo, focar o projeto Tietê no Pinheiros, né, com um projeto claro, com inovações tecnológicas, com inovações administrativas. Os contratos que nós fizemos com os empreendedores para coletar esse esgoto, fazer as infraestruturas, levar para Barueri, é diferente do contrato tradicional. Aqui é pagamento por resultado. O camarada vem e coloca na frente o investimento na medida em que ele consegue um determinado nível de coleta do esgoto das residências, né, dos imóveis. Na medida em que a qualidade da água no córrego que aflui ao Pinheiros chega em 30 miligramas por litro, ele começa a receber, né? Então, faz com que ele queira rapidamente fazer e fazer bem feito, porque também não adianta só conectar, mas não levar corretamente para a estação de tratamento, porque o rio não vai ficar bom. E também, em áreas em que é impossível você chegar, efetivamente, do ponto de vista físico, técnico, nós estamos colocando uma estação de tratamento de esgoto pequena no exutório da favela, na parte mais baixa. E ali trata
pega o próprio córrego, passa dentro da estação de tratamento de esgoto e logo abaixo a água está limpa, né? Então, essas duas inovações, tanto do ponto de vista administrativo como tecnológico, de colocar essas unidades de recuperação de qualidade da água do rio, é que nos dão a certeza de que vamos, sim, em curtíssimo espaço de tempo, ter o Rio Pinheiros em condições de ter vida aquática. Eu não estou aqui falando que classe 2, classe 1, não, nada disso. Nós vamos ter um rio que não vai cheirar mal, tá? Um rio que você vai poder navegar nele, ou num dia de sol, as pessoas aproveitarem as margens, esse tipo de coisa, né? Então, esse é o projeto Novo Rio Pinheiro. Agora, tem desafio do ponto de vista do uso do solo. Por quê? Porque se você não tiver uma disposição final do lixo que, com a chuva, é levado para dentro do rio, né, o lixo flutuante, se você não tiver isso bem feito, vai complicar, né? Porque durante a época seca o rio está todo bonito, quando vem a chuva, fica todas aquelas garrafas PET por cima do rio. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, né, para que essa coleta do lixo seja muito bem feita. Bom, nós estamos falando de uma poluição de uma cidade como São Paulo, né, uma grande metrópole que tem esse problema estrutural de muito tempo, como o senhor citava. Agora, a gente vê cidades do interior meio que plantando, entre aspas, esse tipo de situação. Se começa aos poucos, vai ocupando o esgoto, indo para os rios, então a coisa não fica perceptível, porque a população local é pequena, mas é um problema, e aí eu queria passar para o ministro, que nós temos em todo o país. Evitar que aconteça situação como essa de São Paulo, que é um caso extremo, mas a gente tem em todo o país esse problema relacionado a lixo jogado nos rios, ao esgoto que vai para o rio diretamente, não é? Denise, 80% da população brasileira vive nas cidades. E não é por outra razão que nós elegemos lá no Ministério a Agenda de Qualidade Ambiental Urbana, né, saneamento e lixo, dentre esses tópicos, como o principal tema ambiental brasileiro. Um problema que se inicia com uma regulação, legislação inadequada, falta de investimento, falta de prioridade e falta de educação ambiental. Você viajar o Brasil inteiro, praticamente os 8.500 quilômetros de litoral que nós temos, você vai ver que a grande quantidade de esgoto in natura que é despejado no oceano. E junto com o esgoto, essa poluição, esse lixo, né, o resíduo, a poluição difusa, que citou o secretário Braga agora, que vai para o corpo hídrico e acaba sendo despejado no período de chuva diretamente, no caso aqui de São Paulo, no Rio Pinheiros, né, o Tietê, e também no litoral. Isso a gente vê, é um problema nacional, ele está espalhado, e infelizmente também no estado de São Paulo e infelizmente também na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil e até hoje nós não temos um sistema de coleta seletiva de lixo que seja eficiente, um programa de reciclagem que funcione, algo que e São Paulo é uma cidade rica, poderia fazer isso. Quando você vê essa poluição difusa sendo carreada para os rios, ela é o sintoma da falta de educação ambiental e de uma ação mais precisa nesse aspecto. Nós temos que ter uma mudança de legislação, uma mudança de comportamento e de prioridade no investimento. Benedito Braga deve se lembrar bem da área de mananciais, que nós falávamos muito. O que aconteceu com a área de mananciais? Uma legislação completamente irrealista, uma postura desconectada da realidade, o proprietário, portanto, que é tolhido no seu direito de usar a sua propriedade, acaba se desinteressando e abandonando a área é ocupada por moradias de baixa renda que invadem, esse pessoal suprime toda a vegetação, aterra o terreno sem licença, constrói casas sem licença e despeja o seu esgoto in natura direto no manancial, no reservatório. Então, isso mostra bem como uma falta de prioridade e de legislação adequada estão no cerne deste problema. E precisa ter muita vontade política também, que é algo relevantíssimo. Agora, ministro, o senhor vê a definição de uma legislação macro que possa valer para todo o país em relação a esse problema, porque até viajando a trabalho pelo país já percebi essa situação, por exemplo, do mar, você vai numa capital do Nordeste, determinadas praias não podem ser utilizadas exatamente porque tem esgoto.
Aí você vai na Amazônia, em capitais lá, tem problema com rios, que se tenta preservar e que se tem a ideia de que seriam mais limpos, também com problema de esgoto, porque não tem esgoto na região, não se tem cuidado para o desenvolvimento urbano dessas áreas. Teria como haver uma coordenação nacional em relação a isso? Essa parte nacional é estruturada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional junto com o Meio Ambiente. Somos nós que fazemos a política nacional para ajudar os estados e municípios, que é quem compete executar lá na ponta, a resolverem o seu problema. Eu fui a Manaus, por exemplo, com o equivalente a ministro de Meio Ambiente dos Estados Unidos, que é o EPA, Andrew Wheeler, e nós fizemos uma ação para recolher lixo nas praias fluviais no entorno de Manaus. E um dia nós tiramos 1 tonelada de lixo da praia de Rio em Manaus, que é uma coisa inacreditável. Aí você vai aqui, sai de Manaus, vai até o Nordeste. Tivemos lá recentemente, lá em Alagoas, São Miguel do Milagres. Lugar maravilhoso, com aquela língua negra de falta de saneamento entrando direto no mar. Quer dizer, uma coisa triste. Aí você vai aqui para Ilhabela. Benedito Braga e eu atuamos fortemente para que finalmente o município aderisse e contratasse o serviço. Fica um ovo e galinha. O município não contrata a empresa de saneamento, que por sua vez diz, se eu não for contratado, não posso fazer o investimento, e fica um jogando para o colo do outro, como ficou há anos. Benedito Braga, nesse caso de Ilhabela, conseguiu, nós fizemos juntos um esforço muito grande, uma pressão, inclusive, aí para que fosse feito isso, um município rico, que tem mais de 1 bilhão de reais por ano de royalties da bacia do petróleo e gás, portanto, por falta de recursos, não é. Nós tivemos aí um esforço grande e o município que vai contratar. Então, veja só a dificuldade, até o município que tem dinheiro, demora para passar uma lei municipal para contratar um serviço para cuidar. Aí você vai nas praias de Ilhabela, aquele monte de bandeira vermelha da CETESB que não deixa as pessoas irem. Por quê? Porque não tem saneamento, joga o esgoto, desce in natura para as praias, contamina tudo. Isso acontece no litoral do estado de São Paulo em vários lugares. Benedito Braga pode me corrigir se estiver enganado, salvo engano, até recentemente só Santos tinha um sistema de tratamento e com emissário submarino e tudo. Então, realmente é um problema nacional, é endêmico essa falta de investimento e de cuidado. A gente precisa pôr recurso, precisa pressionar, mas tem que ter pragmatismo. E esse novo marco legal do saneamento permite isso. Então, Benedito Braga, por favor. Pois essa é uma situação constrangedora, né? Porque o país é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Nós não somos um país pobre, nós somos um país injusto, né? Um país que não se preocupou com uma série de temas sociais tempestivamente. E o resultado, no fundo e ao cabo, é um problema social, porque o camarada que está lá na favela não está lá porque ele quer, está lá porque ele não tem para onde ir. E não tem coleta de lixo na favela, né? E aí a gente diz, a pessoa é mal educada. E se você, que é uma pessoa educada, vivendo lá, você não tem onde jogar o lixo, aí ele joga o lixo no córrego, né? Então, é todo um sistema. Tá? E aí, essa questão da poluição do mar é uma questão mundial hoje, né? É um problema que não está só aqui no Brasil, está no mundo todo. É um problema muito sério. Agora, só aí, recapitulando aí com o meu ministro, nós estamos avançando. A Sabesp acabou de afundar os 2 emissários submarinos da Praia Grande. Então, agora, Praia Grande também vai ter uma situação muito melhor, além de Santos, e estamos trabalhando em todos os municípios, né? Ilhabela também já está tudo programado, Ubatuba, Itanhaém, Peruíbe, todo o litoral de São Paulo em grande desenvolvimento, logo, todo mundo nadando em paz aqui em São Paulo, sem problemas. Agora, doutor Benedito Braga, se pensando no planejamento do setor público, por exemplo, pegando o estado de São Paulo, querendo cuidar de todas as cidades, evitar que essa situação se agrave, porque é muito mais difícil corrigir depois que o problema já está instalado, como aconteceu no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. Com o novo marco do saneamento, como é que seria esse planejamento, junto com o setor privado atuando, junto com novos players que entrariam com capital privado?
Eu acho que com o novo marco do saneamento, a regulação vai ser mais forte. Então, não é o caso da Sabesp. Nós somos regulados já há muito tempo e somos fiscalizados e temos auditorias e tudo mais. Então, com o novo marco, os contratos, as concessões de saneamento vão ser auditadas e vão ser fiscalizadas de uma forma mais efetiva, mais eficiente. Então, aí eu tenho comigo que nós vamos, com isso, reduzir a chance de chegarmos no interior numa situação tão complicada quanto a capital. Tá? Isso do ponto de vista do saneamento. Para isso, vai ter que ter um entendimento da classe política de que, para prover um bom serviço, precisa ter tarifa. Né? Por quê? É aquela velha história. O prefeito quer um serviço ótimo com uma tarifa desse tamanho. É muito difícil. Então, por isso a regulação é importante, porque ela vai olhar o interesse do consumidor, com uma tarifa mais baixa, e o interesse do concessionário, que tem que ter uma tarifa para manter o seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, com isso, com esse marco regulatório, que vai ter aí a ANA, que vai dar a estrutura geral para o país da regulação, e tendo, então, as agências reguladoras, nós vamos ter muito mais chance de ter as metas cumpridas e as coisas funcionando bem. Agora, só isso basta? Não. Aí nós temos que ver a outra parte, que é a habitação. Né? Nós temos que ter uma política de habitação para esse país para resolver o problema do saneamento. Porque em cidades maiores você já vê esse problema da ocupação informal, da favela. Né? E isso, a tendência, a segunda lei da termodinâmica, né? Que a gente ensina lá para os nossos alunos da engenharia ambiental. Qualquer sistema físico tende a um estado de maior entropia. Isso é a lei da física. Se você não colocar uma força, vai virar bagunça. Né? Então, tem que ter uma política habitacional que dialogue com essa nossa do saneamento. Inclusive, mesmo havendo restrições, aí, por exemplo, em caso de loteamentos, a gente vê em áreas do interior ocupações irregulares que vão à margem das determinações legais, que vão criando esse problema também. Então, se forma lá um loteamento, o esgoto vai para o rio, né? E vai criando essa situação. Talvez o marco possa resolver. Eu queria saber do ministro Ricardo Salles se depois a participação da agência reguladora, desses decretos que se espera em relação ao marco do saneamento, se por aí se colocará restrições a essas situações que o doutor Benedito citou. Olha, é uma composição de fatores, Denise. O Benedito Braga levantou bem isso. Ela começa, por exemplo, com ter regras de ocupação e uso do solo que sejam equilibradas e de bom senso. É o velho dilema que o Brasil vive em todos os setores, em todos os estados, em todas as cidades. Você tem normas, muitas vezes, excessivamente rigorosas, artificialmente rigorosas, né? Desequilibradamente rigorosas. E aí você joga as pessoas para a ilegalidade, porque a norma acaba sendo impossível de ser cumprida e a pessoa faz de qualquer jeito, porque ele vai estar irregular de qualquer maneira. Então, o arcabouço regulatório da área do saneamento, da Agência Nacional de Águas, da Arcesp aqui em São Paulo, das outras agências em outros estados, ele se complementa às leis municipais, aos planos diretores, às regras de ocupação e uso do solo. Quando você tem uma discussão descabida, excessivamente restritiva, artificialmente coercitiva, a pessoa tende a ir para a ilegalidade. CDs e discussões se aplica à área de preservação permanente em Código Florestal em área urbana, aí você tem ocupação de uso do solo, lei de mananciais, enfim, uma série de normas que vão se somando, muitas delas, inclusive, contraditórias entre si. Então, se eu obedece uma regra aqui, descumpre lá, obedece lá, descumpre aqui. Então, a pessoa acaba indo justamente nesse modelo que o Benedito Braga falou, habitação desordenada,
né? Não consegue ter um empreendimento imobiliário de baixa renda lucrativo nesses lugares, não tem loteamento que funcione. Quando vai fazer o investimento imobiliário, não consegue aprovar, abandona o terreno, a turma invade, faz construção de qualquer jeito e vira um círculo vicioso. Agora, tem um aspecto importante, eu queria só voltar um minutinho sobre a expansão do saneamento no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Nós precisamos olhar, assim como fizemos na parte dos aterros sanitários, no programa do Lixão Zero, de fiscalização em cima disso, olhar também, nós faremos a partir de agora, a partir do Ministério do Meio Ambiente, um programa de fiscalização da qualidade do tratamento, da eficiência do tratamento das estações. Nós temos em vários lugares, Brasil afora, onde há todo o investimento em coleta, toda a infraestrutura, vai para dentro de uma estação de tratamento e o grau de eficiência daquilo que é tratado e sai depois não corresponde àquilo que deveria ser. Então, esse é um tema importante que a gente tem que tomar cuidado, junto com a ocupação e uso do solo, com o ordenamento territorial, com o cuidado com esses loteamentos, você ter uma regra que seja factível e cumprível, você ter aí também uma questão de saneamento que seja verdadeira e não faz de conta que o cano entra de um lado na estação e sai do outro quase igual do jeito que entrou. Agora, é uma situação bastante delicada essa questão da flexibilização de determinadas restrições, quando se pensa em facilitar, não é, e permitir que as pessoas tenham condição, muitas vezes até condição financeira de cumprir determinadas exigências, que isso não dê a ideia de uma flexibilização que tire controles que são importantes. Não é? É uma linha muito fina com a qual a gente trabalha no Brasil em vários aspectos, não apenas em relação à questão da ocupação urbana, mas também quando nos remete à Amazônia. O nosso tema aqui é esse. Mas, por exemplo, construção de moradias, de habitações, de instalações comerciais, de indústrias, quando pega o interior, quando pega a capital, é muita coisa, né? Veja, toda vez que você exagera na dose, você faz um convite à ilegalidade. É assim na carga tributária. Você aperta demais a carga tributária, joga as pessoas para a informalidade, para a sonegação. Você aperta demais o uso e ocupação do solo, a pessoa abandona o terreno, vem um grupo, invade e usa de qualquer jeito. Pega no litoral aqui no estado de São Paulo, você tem obras numa determinada região ali em Bertioga que são muito bem feitas. E ainda assim, para conseguirem se licenciar, demoram meses, anos, e uma série de contrapartidas. Quer dizer, você tem um mundo ali acontecendo num determinado lugar, ali na questão de Bertioga, e ao lado, em Cubatão, uma área gigantesca embaixo da rodovia dos imigrantes, que é aquela Vila Esperança, onde tem 30 mil, se eu não me engano, pessoas vivendo em palafita, sem absolutamente nada. A mesma autoridade que trata o empreendedor privado lá na região de Bertioga com um absoluto rigor e tolerância zero em relação a qualquer aspecto burocrático que lhe exige, fecha os olhos para essa outra área em Cubatão, que está a poucos quilômetros de distância. Se você convive dois mundos diferentes, um que tenta vencer a burocracia, tenta investir, tenta fazer as coisas direito, muito custo, difícil fazer a obra, né? Com isso menos emprego, etc. E, de outro lado, uma área que está totalmente abandonada e que vai crescendo desordenadamente. Então, essa é o termômetro, talvez, Denise, o malefício do excesso de rigorismo, o excesso de burocracia, sem o devido equilíbrio, sem a calibragem necessária. Quando você descalibra, acontece esse tipo de coisa. Bom, nós vamos chegando ao encerramento aqui da nossa live. Antes, eu queria as considerações finais aí. Doutor Benedito Braga, por favor. Bem, fiquei muito satisfeito de poder ter participado desse debate. Temas importantíssimos que discutimos aqui. Uma visão do ambiente tem que ser integrada, né? Temos que priorizar o meio ambiente urbano. 85% da nossa população vive em ambientes urbanos. Temos que cuidar da questão social, que é uma questão muito séria, da questão da habitação. Então, aí o Secov desempenha um papel muito importante. Não há bom saneamento sem boa habitação. E, então, agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar o nosso ministro do Meio Ambiente e dizer que foi uma honra ter participado na sua companhia nessa live. E a você também, Denise, pelo convite.
Muito obrigada, doutor Benedito Braga, que é diretor-presidente da Sabesp. E agora o ministro Ricardo Salles, o recado final aí para quem espera cidades mais sustentáveis aqui no país, nos vários aspectos. Denise, eu gostaria de lembrar a frase dita pelo nosso ministro Paulo Guedes lá em Davos, né? A miséria, a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Então, se nós não soubermos equacionar desenvolvimento econômico com sustentabilidade, meio ambiente com investimento, prosperidade, equalizar isso, né? Reter investimentos sob o falso pretexto de que isso seria cuidado com o meio ambiente, tem levado o Brasil e outros países do mundo a experimentar situações de desrespeito ambiental muito evidente, porque justamente, como disse o Paulo Guedes, a miséria e a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Isso se revela na infraestrutura, isso se revela no setor de habitação, que é o tema principal aqui do Secov. Nós jamais pregaríamos uma desregulamentação indiscriminada e sem parâmetro, mas, por outro lado, sempre importante ter a modernização das regras, principalmente à luz da tecnologia. Nós temos hoje um mundo tecnologicamente que muda muito rápido e a norma tem que tentar acompanhar ao máximo isso. É um prazer muito grande poder debater esse tema com o meu ex-colega de governo, então secretário, hoje presidente da Sabesp, Benedito Braga, nosso sempre presidente do Fórum Mundial da Água, professor Braga, e também a você, Denise, é um prazer estar aqui com você, enfim, como em outras oportunidades que já tivemos juntos. Cumprimentos a todos que participaram e aos amigos do setor imobiliário. Ministro Ricardo Salles, muito obrigada. Nós tivemos vários elogios aqui dos nossos participantes aqui da nossa live. Eu agradeço, ministro Ricardo Salles, sua participação, mais uma vez ao Benedito Braga e a todos que estiveram com a gente até agora. E até a próxima live aqui do Secov São Paulo. Um ótimo dia a todos. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau.